Salut à tous. Hello everybody. Hola pessoal. Mbote na belle bande sur la recette Mukesala. Aujourd'hui, je vous ai amené une nouvelle recette que je vais faire. Ça, c'est la viande. Et ça, en français, je sais pas, j'ai oublié. Mais en portugais, on appelle ça dobrada. En lingala, on appelle ça mabuyangombe. Il y a que viande benebena mona. Donc, il y a que mabuyangombe. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais préparer ça. Je vous amène pour voir mes ingrédients. Ça, c'est céleri. Ça, c'est ndembi. Ça, c'est ail. Ça, c'est les oignons. Ça, c'est les piments de Djibouti. Ce sont des piments de Djibouti. Et ça, c'est solo. Ça, c'est les gingembre. Donc, oyo blo na kotia na blo na nga oyo eza céleri. Céleri na cheka ka de wana milai kokoki ko tia mingi te parce que ça na solo makasi. Oyo ndembi nanga, oyo ai nanga eza set ai, o matungulu nanga eza bitungulu moko ya mobimba, oyo eza pilipili ya ba Djibouti, oyo eza tangawise, oyo eza solo parce que ozala sauce blanche. Essa aqui é céleri, que eu vos mostrei naquele dia. Essa aqui, acho que todos conhecem, mas eu esqueci em português, céleri. E essa aqui é ndembe em lingala, em português também esqueci. Essa aqui é alho. Essa aqui é cebola. E essa aqui, conforme eu vos falei naquele dia, berinjela do mato. É a mesma coisa com berinjela. Essa aqui é jindungo dos Djiboutianos. É jindungo, é muito picante, não pode pôr 3 de uma vez. Eu só meti 2, cortei. Tá assim, essa aqui é gengibre. Essa aqui é a nossa dobrada. Vamos começar a lavar por aqui. A minha dobrada eu pus no fogo durante 1 hora. Porque dobrada é bem rija. Mabumangombe nanga na tiango na moto durant 1 heure. Parce que mabumangombe ezalaka makasi et puis ezalaka na solo ya makasi. Avant na sala yango na tiaki yango mpe mwa mungwa na tokisa yango na mungwa. Donc les mabumangombe, j'ai mis ça dans le réchaud pendant 1 heure et j'ai mis un peu de sel. Maintenant je vais les laver parce que ça contient beaucoup de, comment je peux dire, beaucoup de mabélé, sable. Donc quand tu laves ça, il faut être prudent. Tu ne peux pas laver ça dans le marmite. Tu laves ça comme ça. Donc si j'ai bien rincé, bien, tu laves ça comme ça. Et tu prends le dos, tu jettes. Et tu rinces bien ta casserole. Après je vais rincer bien ma casserole. Donc je commence a laver. Você tem que lavar mais. Quando você acaba de ferver durante 1 hora, lava isso muito bem porque contém areia. Lava isso muito bem porque é carne fresca. Donc il faut me souffler très bien, et passer très bien. Donc passer très bien. Pour me passer très bien, très bien, très bien, très bien. Tem que lavar muito bem. Tem que estar seguro que tudo está bem lavado. Tudo está bem lavado, tem que ter um canto para lavar. Uns aí, só por aí. A minha carne também está bem lavada. Uns aí. Está bem lavado. Está bem lavado. Está bem lavada a minha carne. Também estou a lavar muito bem cada areia. Ferveu durante 1 hora, mas a carne não ferveu porque a carne é bem mole, ok? Só fervi a dobrada durante 1 hora porque a dobrada é muito rica. Tem que ferver mesmo muito bem. Olha na forma que eu estou a lavar. Na ndenge na zosto koyango, na forma na zosto koyango. Ficou eu, tosili ici. Tosili ici. Biloko na nga nyonso yango na tie awa. Tellement naza na muscade te. Na kosalela kibi ya
ya bato ya mboka na bosani kombo aki bango eya na kombo moko makasi eza pe bien mokona nsombo bango susu na présenter bino. Esse caldo é muito fixe, é de uma espécie de outra terras aí, je crois aí, cambodiano, é muito bom, mas tem que pôr moscado, tem que ter cuidado. Yeah. Como não tem um moscado. Donc, dans la zone, comme je parle de moscade, je vais utiliser cette épice ici. C'est pour les Cambodgiens, c'est très bon. Moi, c'est très bon. Mais il faut faire très attention parce que il ne faut pas mettre beaucoup. Donc, je vais utiliser aussi cette épice ici. Et sel. Donc, vou utilizar também isso aqui com sal. Então, o nosso celery, vamos pôr aqui na máquina. Vamos pôr na máquina. Vamos pôr na máquina. Com dente também. Dente. Vamos pôr na máquina. Nosso liquidificador. Vamos pôr também alho. Estão vendo a forma que eu estou a pôr. Estão vendo a forma que eu estou a pôr. Para pôr no dentro da nossa carne. Ok? Vou tirar um copinho d'água, um bocadinho. Olha a água que eu meti. Eu pus. Ok? E vou fechar bem a nossa. Vou fechar bem a nossa máquina. Opa. Controlar bem, como assim, tem que fechar. Tamanho posto, ok. Tem que ver o final, como tá. Fizeram muito mal isso aqui, opa. Sempre estão a ver como está a nossa carne. Vou estou a pôr o ingrediente que eu vou estou a pôr no liquidificador. Mas eu te amo na china disso. Aqui, vou passar na água aqui. Isso aqui é coisa também. Donc, céleri, lembi, bitungulu, alho. E nós vamos mostrar a compressão que eu fiz. Já está tudo aqui na escolha. Nós vamos ver. Não vai não cair. Tá, vou dar o chamu lá. Acho que ele toca muito bem. Quando vem a forma como eu meti o sal, porque também vai entrar caldo, tem que ter cuidado com o sal, porque vai entrar caldo.
Mais tout la femme a mis tout la monde dans le monde. Il faut venir. Faut venir ça à 13. Attention. Bien, ok. Si vous voulez tout la benne. Et au cas où je ferai la caméra. C'est muito cuidado. Foi. Vou fazer um bocado. Isso vai ficar caixote, bem muito mesmo, né? Vocês peuvent voir, vous avez vu dans le fond que j'ai mis c'est bien un peu parce que je vous avais dit que c'est trop fort. Hein? C'est le type de cambodgien. Cambodge. Le cambodge cambodgien. A minha gengibre, vou pôr também. Só um bocado, então, se fizer aplicar aqui. Se fizer aplicar aqui, vou tirar também o cebolete. Bem, tudo lá também o sininho, vê? Bem, tudo lá também o sininho, vê? Na forma que tá aqui, tá fervendo, ainda não pus água, ok? Ainda não pus água. Ainda não pus água. Ferver. Essa aqui vai depois do fim. Quase o que eu vou meter. J'ai mis le gingembre, mais j'ai mis seulement petit peu. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc c'est ça. On va laisser que les épices entrent un peu. Et on va mettre ça. C'est le truc que j'ai mixé, vous avez vu. Ok. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je vais vous expliquer la forme de la fiche. Toutes les choses que vous mettez aqui. Mais tout le bien dans la forme de la salle. Et le monde, il accepte bien de la salle aqui. La tena numa ite anakati. Sorry. Muna. Tikamo etoka, mokoma. 5 minutes. E kota après de chamar na tchê vamos deixar a ferver um bocadinho, depois vou pôr óleo, vou pôr água e depois vou pôr o resto. Depois vamos ver a forma que vai ficar. Muito obrigada a todos. Se inscrevam, mesmo no Facebook, Ebenezer Samu. Na página que eu abri, que eu expliquei ontem, é Cozinha do Mundo. Nós estamos aqui para aprender nós todos. Eu também estou aqui, ainda não sei cozinhar todas as comidas. Também vou aprender com vocês, que também vão aprender a mim. Donc, vou saboner, mas na página Cuisine Monde, isso é como em inglês. Só que eu vou botar na Facebook, na Ebenezer Samu, na YouTube, na Christina Samu, vou s'abonner. Merci na baza ko s'abonner, ezana na Facebook, ezana na YouTube. Merci. Tozala kapoto yekola ekosunga biso mpona babikolo nyonso tokoyekola bamakambo ebele ya kolamba. Obrigada a todos que estão a se inscrever, mesmo na página de Ebenezer Samu, Cozinha do Mundo. Então se inscrevam, vamos ajudar muito. Também vou postar quando eu acabar, mesmo no meu YouTube, Cristina Samu, no meu Facebook Ebenezer Samu. Se inscrevam.
comentam onde você achaste que está errado, pode escrever, também pode me ajudar para me aprender mais. Muito obrigado. Depois vamos ver o resto. Beijo. Agora a carne já ferveu, não pus água. Agora vou colocar a minha berinjela com genuínos de bichano com óleo com água. Pronto, notre viande. Vous avez vu? Je vous ai expliqué comment je fais. Je prends encore mon de l'eau. Maintenant, je vais mettre de l'eau et l'huile. Donc, on a tout la maza, on a fait le coca, mais tout la maza gré. Quand on a pu ça, on a mis tout ça au bien. Donc, on a tout la maza. Maza, on a coupé maza vert, mais tout là. On a tout la maza. Meti a minha água com cebola, meti também o óleo. Agora estou a meter minha berinjela com genuíno do juliano. Natie huile, natie mai, bien go bomoni, sikoyo. Nagocha imaya ba jibucha. Na solo mangai. Comment je fais. Maintenant, je vais prendre une bœuf. Je vais mettre. Vous faites très attention avec le fil. Vous avez vu? Et je vais laisser ça. Donc, préparez ça calmement, doucement. Ne soyez pas pressés. Cozinha calmamente, devagarmente, não seja apressada para a comida ficar bem deliciosa. Lamba ela tranquilamente, vamos crescer. Donc, je vais pular uma tia, daquele de uma tia, e mezipa. Donc, condiment beto que cuidar na manioco. E no memona, vamos comer a nossa carne com como se diz? Manioco em português. Espero que na forma que vocês estão a ver, já conhece o nome. On va manger ça avec ça. Donc j'ai oublié en français, c'est quoi? J'ai oublié ça en français. Donc c'est ça. On va mettre ça bouillir. Je vais vous montrer comment je vais faire. Donc c'est ça. Merci. Comida tá delícia, deliciosa. Aqui a minha berinjela como ficou mal, mole. Olha a carne, vê, tá muito bom. Uau, I like him. Vamos botar lá na comida açúcar, louco na ngai beli. Donc na lambe yango na motema kokita. Na mabumu na ona tokisaki yango pendant 1 heure de temps. Après on a sali makambo nyonso ndenge nalakisaki bino. Donc biloko nange evandi na moto pendant 2 heures de temps parce que eza mosuni. Il faut elemba mikuwa elemba ntango moto azobukuta mikuwa. Donc madi ya munu ya oyayi memona. Donc benomona namona bamvesi bamikuwa na forme yake. Donc ya melemba ti moto na zenga ya tranquille ma tranquille. Donc écoute ya tranquille. Donc, on va mettre la feuille de laurier. Il y a mis la feuille de laurier. Nous sommes mis la de laurier. Oh, il y a aïe. Mais tu peux dire, on a manioc à bête. On a toxa manioc à mouno. On a toxa yao. Toi, ferver. Manioc en portugais, c'est quoi? Mandioca. Toi, ferver la mienne mandioca. Donc, je suis en train. On va manger ça avec notre manioc. Donc, c'est ça. Donc ça sera vraiment délicieux. Vous allez voir la présentation des plats.
Regardez, waouh. Waouh. I love it. Donc c'est ça. Abonnez-vous massivement. Donc maman, lamba na tranquillité, notre papa Nia. Donc au tiki non nous finissons bien, on m'a dit na tire bobi au moni. Ça donc tranquillement tranquille ni pour avoir lemba. Bon et même si nous merde. Para ficar mesmo. Para ferver devagarinho. Já tá pronto. Vou deixar só assim. Ou no 4. Ou assim. Donc o tiki on na 4. Je lemba nango tranquille. Donc, nous avons une recette. J'espère que vous avez une recette. Vous avez si vous avez une pilipili, vous avez une pilipili normale. Vous avez une muscade. Vous avez une muscade. Donc, l'eau déjà est belle. Après, on continue à mettre ça pour aller en famille. Abonnez-vous. Souscrivez. Christina Samou, YouTube. Ebenezer Samou, Facebook. Food Cuisine du Monde. Dans Facebook, il y a Ebenezer Samou. Abonnez-vous là-bas aussi dans la page. Montrez vos talents. Montrez ce que vous allez préparer. Pour ce petit banakoye, battre banakoye, collaborer, collaborer par l'anganga, pour le pas bino. Boya et belé, que ce soit béninois, quinois, camerounais, nigérien, gabonais, togolais. On a envie d'en prendre. Nous allons apprendre beaucoup de choses, différents types de plats. Donc abonnez-vous. Et merci à tous mes abonnés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, wow, I like it. Si vous abonnez mon biloko na lambi composition nango et tout. Donc, allez abonner dans ma page YouTube Christina Samou, dans ma chaîne YouTube ou dans le Facebook Ebenezer Samou, dans la page que j'ai créée Cuisine Monde, mais j'ai écrit ça en anglais. Donc, vous allez savoir comment je fais les repas et tout. Bisous, bye. Subscreva no meu canal YouTube Christina Samou para você ver a forma que eu fiz a composição dessa comida deliciosa que vocês estão a ver. Se inscrevam no Facebook Ebenezer Samou, na página Cozinha do Mundo. Ok.